Bom dia, gente linda, boa tarde, boa noite, quem está aí do outro lado, como é que vocês estão, quem está visualizando agora. Olha só, pega teu livro de ciências, aula bem legal, para a gente dar continuidade sobre a água. Ainda, tia, pois é, mas só que o assunto da água ainda não terminou. Eu falei para vocês, é um assunto extenso, mas é um assunto bem legal. Hoje nós já vamos dar uma lembrada, a gente falou sobre a água, a gente falou sobre os cuidados que a gente tem que ter. A gente estava falando antes sobre o ar, não foi? Aí a gente falou sobre a água, falamos sobre que tem mais água salgada no nosso planeta do que água doce. Depois falamos sobre onde está a água, estados físicos da água, estão lembrados? Sólido, líquido e gasoso, que eu estou sempre fazendo essa ponte para a gente relembrar. Depois a gente falou sobre as mudanças do estado físico da água, que tem a fusão, solidificação, vocês estão lembrados? Evaporação, ebulição, condensação. Então, assim, a gente falou sobre esses estados físicos da água, falou sobre misturas, né? Misturas que dá mistura de substância, que é solúvel e insolúvel. Estão lembrados, né? E agora a gente fez experimentos também, que está lá na página 54. Mostramos aí as fotos das salinas. E vamos agora sobre o ciclo da água, muito importante também. Pega lá teu livro na página 56 e vamos estudar um pouquinho sobre esse ciclo da água. Acompanhe a leitura comigo, tá? Eu não quero ler sozinho, eu quero vocês acompanhando para não ficar uma coisa cansativa. A água que existe no planeta está sempre em movimento. Ela passa por mudanças de estado físico e se desloca de um lugar para o outro. Esse processo ocorre o tempo todo e recebe o nome de ciclo da água. Observe a ilustração abaixo. Ela mostra alguns dos eventos que ocorrem durante o ciclo da água. Então, olha só, a gente olhando aqui essa ilustração, que é o que a gente vai compreender direitinho. O primeiro passo é o calor do sol e o vento transforma a água da superfície em vapor. Então, lembrados, né, sobre a mudança do estado físico da água. Então, ela transforma e está ocorrendo justamente o quê? A vaporização. Essa água, ela sai daqui, né, do mar, tá? E ela vai subindo para o céu, para formar as nuvens e descer como jogo. Mas vamos por etapa. O vapor da água no número 2 sobe no alto, sobe temperaturas mais baixas e ela se transforma em gotículas de águas ou partículas de gelo formando nuvens. Olha só. No terceiro passo, as nuvens vão se deslocando pelo vento de um lugar para o outro e a água das nuvens voltam à superfície por meio de uma chuva, neve ou granizo. Aí a gente tá vendo aí a nuvenzinha caindo, a chuva. E no quarto passo tá mostrando aí parte da água no estado líquido penetra no solo formando reservas de água subterrâneas. Outra parte cai sobre os solos, rios, mares, oceanos e pode evaporar outra vez, fazendo esse ciclo da água aí que ele tá lá, chegou lá no rio, nos mares, nos oceanos, aí vai se transformar, vai ter aquela evaporação de novo e nunca para, certo, gente? Eu vou ver se eu consigo para vocês bem legal um vídeo sobre o ciclo da água para passar para vocês e vocês vão entender, porque ele em movimento fica bem melhor do que a gente só vendo e falando, tá bom? Mas já tem atividade para vocês fazerem aí. A fonte todo esse desenhozinho aqui, como eu sempre falo, um livro é feito de outros vários livros, ou às vezes retirados da internet também. É uma fonte de pesquisa de ilustração de Rollin Clark e Jane Kings, o Atlas de Água, São Paulo, Publifolha 2006, página 20 e 21. Então teve toda foi a fonte onde a gente pegou. É sempre importante isso. Então tem atividade para fazer, tá perguntando
Utilizando as informações da ilustração acima, né, que a gente viu agora e comentou, responda no caderno, não vai dar espaço aí para responder. Se não houver qualquer tipo de cobertura vegetal nos locais indicados, o ciclo da água é alterado. Em caso afirmativo, de quais maneiras pode ocorrer isso? Eu acho que sim, né, gente? Se não tiver essa vegetação, vocês estão vendo que para ver isso, a gente tá vendo um monte de vegetação aí, ó. Um monte de partes verdes. E é muito importante. Não tá aí por acaso não, tá? Porque justamente, eu já vou ajudando a vocês, porque ocorre justamente o quê? O ar, ou seja, a quantidade de vapor de água da atmosfera, ela influencia na temperatura ambiente, a sensação de calor, justamente por causa dessas plantas que estão aí ao redor, tá? O segundo você vai responder com os colegas e o professor. Os colegas não vão responder junto porque a aula não é presencial, mas a gente vai dando dicas aqui. E com base na ilustração acima, responda: com as mudanças do estado físico que ocorrem no ciclo da água, pode influenciar o clima de um local? Olha só. Eu acho que sim, tá certo, gente? Então vamos pensar aí direitinho, né? Porque tem o ar, né? Ou seja, a quantidade de vapor da água na atmosfera, ela vai influenciar. Eu creio que sim, né? Então responde aqui o que você acha. Uma sensação de calor ou sensação de frio? Então vai lá. Então vamos falar ainda sobre o ciclo da água na página 57. A gente começou com a 56. Então vamos falar um pouquinho ainda sobre o ciclo da água. A gente tá andando com o nosso livro, viu, gente? A gente tá chegando, não tá na metade, mas já tá quase na metade do livro. Então, quem tá em casa e não tá fazendo atividade pensando, não, tô em casa, não, tem que estar estudando sim. A importância do ciclo da água. O ciclo da água, ela garante que os diversos ambientes na Terra mantenham seus níveis de água constantes. Isso é fundamental para uma série de atividades humanas. Ou seja, vocês estão lembrados que a gente falou que quando a chuva cai, ela vai para o rio, para o mar, mas elas vão para debaixo da terra também, para os lençóis freáticos, ou seja, aquela água que fica por debaixo da terra. E se a planta ela não tem aquela água que é a raiz encosta naquela água do lençol freático, das águas subterrâneas, elas não vão ter como sobreviver. Mas a gente está vendo aqui uma irrigação da agricultura, tá? A agricultura, por exemplo, é uma atividade que depende diretamente da água, pois ela é fundamental no desenvolvimento das plantas cultivadas. Por isso existem recursos da irrigação para garantir que as plantações recebam água. Veja na foto abaixo. Muitos países também usam a água para a geração de energia elétrica. No Brasil, a maior parte desse tipo de energia é gerada em usinas hidrelétricas, onde o movimento das águas de um rio é usado para a produção de energia elétrica. Então, a água é importante para tudo, gente. Então, ó, tá mostrando aí a fonte, essa ilustração é uma irrigação de uma plantação de hortaliças em Vargens Grande, Paulista, São Paulo. É uma foto de 2015, tá bom? Então, a gente aqui, infelizmente, que é uma energia solar, que é uma energia mais limpa, não vai precisar de gastar energia elétrica, mas a gente usa muita água, tanto na irrigação. Então, por isso que você vê, no Nordeste, a gente vê muito sertão, área seca, porque precisa da água e não tem essa irrigação, tá? Porque é preciso cuidar da água. O consumo de água doce não para de aumentar ao redor do mundo em função do aumento da poluição e do aumento do uso de produções industrial agrícola, entre outras. Além disso, parte das fontes de água para uso humano é continuamente poluída, tornando-se imprópria para o consumo, para beber, tá certo? Após ser usada nas casas e outros estabelecimentos, a água fica misturada com sabão, fezes, urinas e outras impurezas, formando esgoto. Assim, se não houver economia e cuidado com esse recurso, não só de água disponível para o consumo humano, mas também a água necessária à sobrevivência de praticamente todos os seres vivos,
podem se tornar cada vez mais escassas. Então tem uma fotozinha aí mostrando um monte de peixes mortos, infelizmente, devido à poluição de água no rio Piracicaba, em São Paulo. Em Piracicaba, a foto é 2014. Então, gente, presta atenção, que é muito importante isso aí. Então, precisa ter um esgoto tratado, precisa cuidar da água, porque mas a água vai acabar. Eu creio que a água não acaba, mas a água para o consumo humano que é complicado, porque você não vai estar tomando água doce nem água salgada, ok? Vamos lá. Aí, ó, dá pra gente continuar aí, dá uma olhadinha, pessoas e lugares. A falta de água em Jardim Gramacho. Jardim Gramacho é um bairro do município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, na página 58. Veja a localização do bairro no mapa. Então tá aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Por mais de 30 anos funcionou em Jardim Gramacho, o maior aterro de lixo da América Latina. Ela recebia diariamente milhares de toneladas de resíduos. Por falta de opção, muitas pessoas que moravam na região sobreviviam recolhendo material de reciclagem por meio do lixo. Esse é um trabalho com alto potencial de causar acidentes e danos à saúde, porque, por exemplo, os catadores entram em contato com materiais cortantes ou contaminados com animais que transmitem doenças e com baratas e ratos. Então, bem importante aqui essa leitura que a gente fez, né, gente? Muito importante. Falando sobre Jardim Gramacho, né, que é esse local aí, em Duque de Caxias, que mais funciona funcionou, né, como um aterro sanitário com toneladas de lixo, né? Mas as pessoas têm que ter cuidado, até em casa, quando vê a mãe vai jogar um vidro de qualquer jeito no lixo, não pode, mãe. Tem que enrolar no papel, num jornal velho, depois coloca num saco separado, amarra. Se tiver uma coleta de lixo de vidro, vai lá e leva, que é mais adequado do que botar no lixo, né, próprio aí de cozinha. Então aí tá mostrando a foto dos catadores procurando materiais recicláveis no aterro de Gramacho antes do seu fechamento, mas aí fechou esse aterro, tá? Aterro Metropolitano de Gramacho, tá mostrando aí. E a gente também tem, né, eu nem sei se é, mas tinha um aterro também na Muripeca, tá? Um aterro sanitário. Em 2012, o aterro de Gramacho foi desativado, porém muitos problemas na região permaneceram. Um deles foi a falta de água. Muitas casas de bairros não recebiam água encanada. Os moradores têm dificuldade para conseguir água para o consumo próprio. Então, lembrado, uma aula chama a outra, a gente está falando de ciências, mas a gente lembra de geografia também, a desigualdade social. Então, lembrado que a gente tinha falado, a baixa condição de renda, aí faz essa desigualdade terrível, né? Porque às vezes a pessoa não tem um esgoto adequado, não tem água encanada. Então, lembrado, ó, e falando também, tá, gente? Então, olha só, mostrando, ó, o pessoal com um monte de baldes, né, para colocar água, tá? Então, tem atividade para responder aí. Você vive próximo a um aterro ou conhece algum? Em caso afirmativo, descreva para os colegas. Então, quem vive perto de um aterro tem que ter cuidado, porque às vezes, infelizmente, as pessoas que não é para ter, mas coloca lixo hospitalar, que não pode, que está contaminado, mesmo sendo jogado, tá lá, mas se abrir ainda está contaminado, micro-organismos que a gente nem vê, o resto de animais não pode, porque o trabalho dos catadores em aterros de lixo é perigoso, justamente por isso você vai escrever no seu caderno. Aí tem o terceiro, atualmente a região ainda tem problemas, indique um deles. A gente falou agora, né? Você vai falar.
Aí a gente tá vendo aí o pessoal com esse problema da água. Por quais motivos as crianças do bairro costumam ficar doentes? Olha só, se a gente tá falando que tem resto de animais, pode ter urina de rato, causa leptospirose, água empoçada, resto de água, pode causar dengue. Então, vai lá respondendo. E ou seja, a região onde você mora, tem locais que passam por uma situação de escassez de água. Se você imagina que isso aconteça em outras regiões do Brasil, se não, você imagina com certeza, né, gente? A gente vê no repórter direto, tá faltando água, tá faltando água. Então, é muito sério, né? E pra gente terminar esse assunto, vamos terminar respondendo a página 60 e a página 61. Vai ter atividade bem legal, viu, gente? A gente começou na página 56, tem atividade na 56. Aí lemos, aí tem atividade na 59. Vamos ler e vai ter atividade na 60 e 61. Bem legal, e tem até os experimentos por aí. Abre aí na 61 e vamos acompanhando. Na página 61, aprenda sempre. Aí tem um cartaz aí do lado, né? O cartaz ao lado, ela mostra algumas maneiras de economizar água em uma casa. Converse com 2 colegas sobre esse tema. Então, vamos conversar aqui. Conversa com o pessoal da tua casa. Aí tem um cartaz dizendo: água, usar bem para não faltar. Aí tem um chuveiro, né? Tome banho rápido. Aí tem a torneirinha, fecha a torneira enquanto ensaboa a louça ou escova os dentes. Aí tem um cano aí pingando água, né? Conserte os vazamentos. E tem aí um balde, né? Um recipiente. Não lave a calçada com a mangueira. Use uma vassoura ou um balde com água, até porque economiza bem mais, né? Tem aí, observe o esquema básico e responda ao que se pede. Olha só, gente, eu acho que eles estão falando aí sobre o ciclo da água, tá bom? Então, bora ver aí o que é que tá pedindo. Letra A. Qual a mudança do estado da água está apresentada pela seta branca? Indique o estado físico da água antes e depois dessa transformação. Está sendo uma reciclagem de tudo que a gente estudou, olha só. Está falando sobre a mudança do estado físico da água. Na letra B, essa mudança do estado físico, a seta vermelha representa... O que é que essa seta vermelha representa? Dê um exemplo da situação cotidiana em que essa mudança pode ser observado. Gente, eu nem vou falar, porque tá super fácil. A gente já estudou muito sobre isso, hein? Em um experimento, o professor colocou a mesma quantidade de água em 4 copos e fez as misturas apresentadas a seguir, né? Nesses 4 copinhos aqui. Então, vamos ver o que é que tá acontecendo. Aí tem na letra A, 2 colheres de sopa de óleo em água. Na letra B, 2 colheres de sopa de cascalho em água. Cascalho é pedra, tá? Essa dá pra ver aí no fundo do copo. 2 colheres de sopa de vinagre em água. A gente já tá vendo que tá branquinho, né? Na letra C. Na letra A, o óleo tá lá em cima. E na letra D, 2 colheres de sopa de xarope de groselha em água. Então, ó, chega a estar uma corzinha, uma cor diferente, meio cor de vinho. Então, letra A, quais materiais se dissolvem na água? Aí você vai dizer, aquele que se dissolve é que não dá para ver. Quais materiais não dissolvem na água? Você vai responder. Justifica as respostas que você deu no item no item A e no item B. Eu estava pensando no B e a mente já foi mais rápida do que a palavra. Você vai justificar, você vai escrever, eu acho que no item A se dissolveu por causa disso, disso, disso. Na letra B também por causa disso. E os que se dissolveram, não dissolveram por causa disso. E você vai justificar, isso é justificar. No quadro, observe a imagem ao lado. Na imagem, podemos ver uma mancha de petróleo que vazou do mar. Lembra que óleo não se mistura com água, né? Isso indica que o petróleo é solúvel ou não solúvel na água. Por quê? Já acabei de quase falar aí, né, gente? Então, por quê? Então, ele é solúvel? Ele não é solúvel, não lembra da aula, né? Que é solúvel, que não é solúvel, tá?
Aí você vai responder. Pronto, gente. Então, por hoje é só. Nossa aula ficou bem legal. Tem aqui, ó, a amostra de petróleo. E na próxima aula a gente já vai estar entrando com assunto novo. A gente está sempre com assunto novo. O ambiente e a saúde da população. A gente falou um pouquinho sobre isso e vai estender mais ainda. Então vai lá, não perde tempo, vai fazendo suas atividades no livro de ciências, tá bom? E eu vou ficar aqui aguardando vocês postar as atividades. Não esquece de postar não, gente. Vamos estudar, porque o tempo não é para ficar parado, tá bom? Beijinho para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.